Hora de falar sobre o São Paulo com novidade importante no campo político. Carlos Belmonte, diretor de futebol do Tricolor desde o primeiro dia de Júlio Casares, não será o candidato à presidência pela situação. Eleição marcada apenas para dezembro do ano que vem, mas já começaram todas as movimentações e tratativas sobre o tema. Belmonte tinha o objetivo de se tornar o presidente do São Paulo, sucedendo Júlio Casares. Isso está descartado. Relação entre Belmonte e Casares cada dia pior, há um distanciamento grande entre o que é feito no Morumbi e o que é feito na Barra Funda. Não dá, inclusive, para descartar que o Carlos Belmonte não fique até o fim do mandato do Júlio como diretor de futebol. Nessa sexta-feira, o presidente do Tricolor se reuniu com conselheiros de duas chapas para conversar a respeito dos rumos da política. Ele pediu para que se evitasse falar sobre eleição, sobre política, sobre conchavos e acordos. A ideia é que esse assunto venha à tona apenas a partir do fim do primeiro trimestre de 2026, quando vão restar mais ou menos 9 meses até a eleição. O Júlio entende que todo esse processo pode prejudicar o departamento de futebol, mas ficou combinado entre todos os participantes dessa reunião na sexta-feira que Belmonte é carta fora do baralho. Vamos ver como é que o diretor de futebol se sai ou responde a essa decisão. Quando o Júlio é eleito e o Carlos Belmonte lhe garante muitos votos, existia a expectativa de que o Belmonte fosse o sucessor natural dele. Aí você deve estar se perguntando, Nicola, mas quem deve ser o candidato do Júlio? Está absolutamente indefinido. Mara Casares, ex-mulher do Júlio, Outen Aires de Abreu, presidente do conselho, e Márcio Carlomagno são alguns dos nomes especulados sem confirmação. Hora de falar sobre uma compra no São Paulo, mas para 2026. O Tricolor já sabe que terá a obrigação de ficar em definitivo com Enzo Dias, lateral esquerdo argentino que veio por empréstimo do River Plate. É que o jogador já alcançou 41 partidas e o contrato de empréstimo previa a obrigação de compra por 2 milhões de dólares ou 10 milhões e 800 mil reais se ele ficasse ou disputasse 50% dos jogos. Para efeito de contabilidade, cada jogo era contabilizado a partir do momento em que ele atuasse por pelo menos 45 minutos. Vale a lembrança de que o São Paulo já tem 10% do lateral e vai passar a ter 50% dos direitos econômicos. A tendência é que essa venda seja casada, isso porque Galopo, que pertence ao São Paulo e está emprestado ao River Plate, ainda não bateu a meta de jogos, mas tem sido super utilizado por Marcelo Gajardo. 24 partidas, 6 gols e 1 assistência, inclusive na última rodada, vitória por 2-1 contra o Estudiantes, o Galopo foi titular e marcou um dos gols. Negociação do Galopo mais cara do que a do Enzo Dias, o que vai assegurar lucro para o São Paulo. Ficou combinado entre São Paulo e River que se o Galopo ficar em definitivo vai custar 3 milhões e 600 mil dólares. Estamos falando de uma sobra de 1 milhão e 600 mil. Ou seja, São Paulo cede em definitivo o Galopo, fica com Enzo Dias e ainda embolsa mais algo próximo a 2 milhões de dólares. 1 milhão e 600 mil, a gente está falando de algo na casa dos 8 milhões de reais. Só para justificar ou explicar de vez. O Galopo ainda não bateu a meta, mas tudo se encaminha para isso. Jogador que inclusive deve ser peça importante para os confrontos entre River Plate e Palmeiras, marcados para a Libertadores da América nas quartas de final e que começam na próxima quarta-feira. A saideira sobre o Tricolor, Ferreira, atacante do São Paulo, está fora do confronto contra o Botafogo, marcado para esse domingo. Ele sentiu um desconforto no músculo adutor da coxa e passou a ser dúvida também para a partida da próxima semana contra a LDU na Libertadores da América. Hora de falar sobre Renan Lodge. A grande bomba do sábado aconteceu à noite. Renan Lodge e seu empresário Pablo Miranda já estão no Brasil. Eles decidiram rescindir o contrato com o Al Hilal, time da Arábia Saudita, que na sexta-feira mandou a lista de inscritos para a Federação Saudita sobre o campeonato local e excluiu o Renan Lodge dessa relação. Renan notificou o Al Hilal de que está entrando com um processo na FIFA e na Corte Arbitral do Esporte, exigindo a rescisão do contrato de forma antecipada. Tudo porque o atleta foi impedido de atuar na liga local. Há uma série de casos parecidos e jurisprudências. Eu, inclusive, tive acesso a uma condenação contra o Adana da Demirspor, da Turquia,
por conta de situação parecida. Um atleta estrangeiro foi contratado, acabou não sendo inscrito por conta da limitação de estrangeiros e isso acabou garantindo a ele o direito de rescindir o contrato. Desde 2013, há uma série de decisões da FIFA e da Corte Arbitral do Esporte tratando sobre o desregistro de jogador por causa da cota de estrangeiros na liga. Através das suas redes sociais, o Renan Lodge disse o seguinte, abre aspas, busquei assessoria jurídica e fui informado de que não posso ser privado de exercer a minha profissão. Tomei a decisão de buscar meus direitos, espero ansiosamente que os órgãos responsáveis julguem meu caso o mais rápido possível para que eu possa voltar a fazer aquilo que eu amo, sem nenhuma restrição. O Lodge, antes de optar por essa rescisão ou esse caminho litigioso, ele havia calculado que jogaria no máximo 11 partidas na atual temporada. Isso se o Al Hilal fosse até a final da Champions League asiática, o único torneio que ele poderia disputar, e se o técnico Simone Inzaghi usasse o Lodge para a lateral esquerda nesse campeonato, que talvez não seja muita lógica, até porque o Lodge estaria sem ritmo, concorrendo, por exemplo, contra o Theo Hernandes, recentemente contratado. Diante desse cenário, o Lodge entrou na justiça e agora aguarda por uma posição. Queria contar só mais alguns bastidores. Ao longo dessa semana, diante da possibilidade de o Lodge deixar a Arábia Saudita, o time saudita cogitou a possibilidade de cancelar o visto do atleta, mas desistiu até porque entendeu que se o fizesse, daria a chance de vitória nos tribunais enorme para o atleta. Sobre a chance de Renan Lodge jogar no Brasil, isso vai ser discutido num segundo momento. É natural que o empresário dele, o Pablo Miranda, já tenha sido procurado por times daqui, mas o Lodge quer entender primeiro quais serão as posições de FIFA e Corte Arbitral do Esporte para escolher seu futuro ao Hilal, que tem 3 laterais esquerdos, todos contratados por um caminhão de dinheiro. Renan Lodge foi o primeiro, 22 milhões de euros, o segundo Muteb, que custou 28 milhões de euros, e o Theo Hernandes custou mais 25 milhões de euros. Estou muito curioso para saber como Marcos Leonardo e Caio César vão se comportar em relação ao fato de também terem ficado fora da lista de inscritos no Campeonato Saudita. E você, o que pensa sobre tudo isso? O Rian Gamer, boa noite, Nicola. Marcos Leonardo entrou com rescisão por justa causa hoje? Vou até checar, mas essa decisão estava sendo tomada pelo empresário dele, pelo Fernando Brito, e sem tanta pressa, tá? Não é que assim, ó, saiu a lista e a gente já vai tomar a decisão. Eles iam pensar, repensar, eles iam aguardar até para ver o que o Al Hilal ofereceria. Será que eles topam fazer algum tipo de acordo, de emprestar no final do ano, de aumentar o salário? Então, enfim, a ideia era entender os projetos do Al Hilal. O Al Hilal tinha a convicção, isso eu nem falei, mas é até legal contar. O Al Hilal tinha a convicção de que conseguiria mudar o regulamento do Campeonato Saudita, permitindo que o Marcos Leonardo, apesar da idade, continuasse atuando entre os atletas com menos de 21 anos, só para vocês entenderem. O limite de estrangeiros no futebol saudita é de 8, tá? Mas criou-se uma regra, algum tempo atrás, que você tem esses 8 estrangeiros, além de 2 abaixo de 21 anos. O Marcos Leonardo completou 22 em maio e deixou de fazer parte dessa primeira lista de exceção, desses 2 estrangeiros com menos de 21 anos, que não seriam considerados estrangeiros. E eles estavam, não sei porquê, mas eles tinham a convicção de que conseguiram alterar essa parte do regulamento, tá bom? Quer saber se o Mailton e o Rigoni são craques? Não, pelo contrário. O Mailton precisa se provar num time de Série A, vivia a fase espetacular na Chapecoense, uma coisa é jogar na Chape, outra coisa é jogar no São Paulo. Na Chapecoense ele era o cara com mais participações em gol do time e recordista de assistências na segunda divisão. Vamos ver como é que ele sai no São Paulo com a concorrência do Cédric, entre outros, né? Sobre o Rigoni, eu não contrataria. Eu acho que, exceção aos 3 primeiros meses de São Paulo, ele nunca mais conseguiu jogar em alto nível. No México, nos Estados Unidos, foram participações abaixo, mas você tem um técnico que conhece o cara, trabalhou com ele, fez ele render no São Paulo, e esse técnico pede, você consegue contratar o Rigoni de graça. Eu acho que dá para pelo menos entender a contratação, tá bom? Quero falar agora sobre Marcos Leonardo, informação exclusiva. O centroavante de 22 anos de idade, que quase foi parar no São Paulo, está completamente descartado do tricolor, ainda que ele vá à justiça. Nessa sexta-feira, o Al Hilal informou a Liga Saudita sobre a inscrição dos seus atletas. E, de fato, Marcos Leonardo e Renan Lodge ficaram de fora da relação. A partir de agora, o Marcos Leonardo e seu empresário Fernando Brito vão debater e discutir
se vale a pena ou não ir à FIFA para pedir a rescisão do contrato. E a jurisprudência. Existem outros casos de atletas que não foram inscritos no Campeonato Saudita e conseguiram a rescisão do seu contrato. Ainda que essa seja a posição tomada pelo jogador e por seu agente, Marcos Leonardo não reforçará o São Paulo. Ele entende que, ficando livre no mercado, precisará buscar um outro tipo e modelo de negociação. A ideia, por exemplo, é fechar com um time grande do futebol europeu. Nicola, mas então por que ele decidiu vir por empréstimo ao São Paulo? E o negócio só não aconteceu por causa do Al Hilal. Era algo muito específico daquele momento. Vale a lembrança de que o Marcos Leonardo tem 4 anos de contrato com o time saudita e não seria usado no campeonato local. Até por isso, pintou a proposta do São Paulo, time do coração dele, para que ele pudesse momentaneamente, durante 4 meses, atuar pelo tricolor, sonhando com o título da Libertadores e também com uma valorização que pudesse o levar para a seleção brasileira. Marcos Leonardo usa muito o exemplo do Caio Jorge, alguém que não conseguiu performar na Europa e que veio ao Brasil e jogando bem pelo Cruzeiro, foi chamado pela seleção. Marcos Leonardo foi bem no Benfica e foi melhor ainda no Al Hilal, tanto que foi artilheiro da Copa do Mundo de Clubes e o principal goleador do time na primeira temporada. A questão é que lá os caras querem grife e contrataram Darwin Núñez, centroavante da seleção uruguaia e ex-jogador do Liverpool. Até por isso Marcos Leonardo perdeu espaço. Se ele conseguir na justiça a rescisão do seu contrato, a ideia vai ser buscar um contrato longo e com um clube grande do futebol europeu. A chance de voltar ao Brasil está praticamente descartada. Isso não faz parte do projeto de carreira do atleta, que viria ao Brasil pro São Paulo, especificamente por esse período de empréstimo na janela. Sem essa possibilidade, agora ele discute os próximos passos e vai aguardar uma posição do Al Hilal. O time saudita pretende dar um reajuste salarial para ele? Tem alguma promessa a fazer de empréstimo a partir de janeiro? Tudo isso vai ser debatido ao longo da próxima semana. Minha família brasileira, ficamos aqui com aquele giro de notícias do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. Hoje tem jogo, né? São Paulo e Botafogo, Botafogo e São Paulo. Deixa aqui no comentário quanto você acha que vai ser esse jogo. Para mim, 3-1 para o São Paulo. Deixa aí no comentário seu palpite, não esquece de deixar like. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!